Antes de começar a falar sobre o livro santo, eu vou pedir a vocês duas coisas. Primeiro, se você não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de apertar o sininho para receber o aviso quando eu publicar um vídeo novo, postar um vídeo novo aqui no YouTube. E mesmo sendo inscrito ou não, não deixe de dar o seu like, ok? Que ajuda muito o canal. As duas coisas, e compartilhe. E se quiser também fazer algum comentário, faça, porque a gente está aqui para isso mesmo, para discutir sobre literatura. E, no caso, sobre o livro O Santo, do César Aira. O César Aira é um escritor argentino que ele é romancista e ensaísta também. Ele já publicou para mais de 70 títulos, entre romances, contos e ensaios. E essa foi a primeira vez que eu tomei contato com esse escritor. Por incrível que pareça, esse foi o último livro que eu comprei antes da quarentena, ou seja, eu comprei em março. Saí, fui a uma livraria e vi esse livro, gostei da capa, a cor, a simplicidade me chamou a atenção, dei uma olhada, gostei da história pela sinopse e acabei trazendo o livro. Como o próprio título do livro diz, o personagem principal é um santo. É um santo que nasceu na Itália, mas foi criado num monastério na Catalunha, né, durante a Idade Média, e ele faz vários milagres. E a abadia e o local onde ele está passou a ter sua renda e a sobreviver justamente desse fato dele ser um santo. Os romeiros vão para lá e a abadia vive disso e a cidade também. Rende empregos, etc. Mas o abade começa a pensar que se o santo tivesse já morto, o acúmulo de romeiros seria muito maior, porque teria as suas relíquias, ou seja, os seus ossos, e isso atrairia ainda muito mais pessoas. Então ele considerava essa hipótese, apesar de não fazer nada para que isso acontecesse. Até que um dia o santo diz que ele já se sente velho, naquela época, na Idade Média, ter 60 anos já era ser muito velho, e ele já estava achando que estava perto dele morrer, então ele ia voltar para a cidade dele, a aldeia onde ele nasceu, na Itália. Essa notícia deixou a abadia empolvorosa. E aí, levando em consideração o lado muito mais econômico e muito mais prático da vida do que o lado divino e religioso, o abade decide então mandar alguém assassinar o santo. Essa decisão resolveria o problema. O santo morto, né? O número de pessoas que iriam à abadia seria muito maior, e aí a situação estava resolvida. Mas para isso, ele não queria sujar as suas mãos e nem mandar nenhum dos abades fazer isso. Então ele contrata um matador profissional, e no dia em que foi marcado para acontecer o assassinato do santo, todos os abades marcam de última hora uma celebração religiosa e vão para a igreja, justamente para facilitar a entrada do assassino. Só que os mistérios de Deus são insondáveis, a gente não sabe o porquê. Nesse dia, na hora em que o assassino entra na abadia, o santo acorda misteriosamente no meio da noite com vontade de beber água, sai. E nesse momento ele não sabe o porquê, ele começa a correr, a fugir, tem um mau pressentimento, vai justamente para a parte de trás da abadia que dá para o mar, pula e cai dentro de um barco. Quando o assassino chega lá, não encontra mais o santo. E o barco em que o santo pulou era justamente uma nau pirata, dos turcos, e acaba sendo vendido como escravo quando a embarcação chega nas costas africanas. Ele é vendido como escravo, já velho, para um sultão. E a partir daí eu não conto mais a história, porque começa a aventura do santo. Mas tudo isso que eu contei para vocês não chega sequer a 1/5 do livro. Nas primeiras 15 páginas tudo isso já aconteceu. É um parágrafo ligando o outro, o livro é bastante dinâmico. O ritmo dele no início é muito bom e te cativa. A partir daí, o ritmo cai. E só volta a normalizar quando ele começa a ter outras aventuras já longe do seu amo.
que é o sultão. O livro é bom. E apesar de não ser uma fábula, porque são nas fábulas em que os animais falam, e isso não acontece aqui, toda a sua condução e toda aquela questão fantástica está presente nesse livro. Parece que você está lendo um grande conto de fadas em que o santo é o principal. Contos de fadas não interpretem como aquela história em que tudo acaba bem e que a felicidade reina. Não, é o tipo da narrativa, a forma como o narrador diz as palavras para a gente é que dá essa sensação, pelo menos para mim, de uma coisa, de uma literatura mais encantada, de uma narrativa que envolve dentro de uma magia. É um bom livro, mas tem algumas coisas que me incomodaram. Primeiro, a quebra de ritmo. Segundo, um personagem que mesmo que ele tenha sido um personagem secundário, que é o menino que acompanha o santo, esse personagem por páginas e páginas some, depois ele aparece e é dado uma destinação para ele. Isso me incomodou, né? Não ter aproveitado, na minha opinião, esse personagem, porque tem um momento em que o santo pensa que ele podia cuidar, já que ele não tem filhos, desse personagem, desse menino, e se aproxima mais dele. Mas de repente o menino some da narrativa e só vai aparecer lá para o final. Mas isso não invalida de forma nenhuma a narrativa. Até porque, se nós formos prestar atenção, ela é fixa no santo, porque ele é o personagem principal, mas em determinados momentos ela se desloca. Ela fica somente no abade, ela fica somente no sultão, ela fica somente no outro personagem que eu não quero contar para vocês, mas que vai aparecer do meio para o final do livro. Então, vale a pena, isso não invalida a leitura, é muito bom. Aqui diz que o autor César Aira também escreveu o livro Os Fantasmas e que foi muito bem aceito pela crítica aqui no Brasil. Igual esse livro também. Então, pessoal, é isso. Um abraço e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!